Durante a Idade Média, havia milhares de mendigos tentando sobreviver por toda a Europa. Entre eles, havia centenas de pedintes profissionais que usavam métodos elaborados para conquistar a simpatia e enganar os medievais desavisados, fazendo-os doar suas moedas suadas. Vamos voltar no tempo até a Idade Média, onde havia mendicantes, chocalhadores e claperdudgeons. Falando em pedir, posso implorar por um minuto? Alguns talvez lembrem que, quando não estou no mundo da história medieval, sou vocalista da banda Default Mode Network. Acabamos de lançar um videoclipe que adorei dirigir e criar com amigos talentosos. Num tempo em que qualquer vídeo pode ser feito por IA, carreguei um saco com 400 patinhos de borracha por Leeds e Londres para filmar tudo de forma tradicional. Tive a incrível oportunidade de gravar o piano desta faixa nos estúdios Abbey Road, o mesmo usado em algumas das minhas músicas favoritas dos Beatles. Como nerd de música, história e história da música, foi uma das coisas mais legais que já fiz. Transformei o resto da música em homenagem aos Fab Four. Para fã dos Beatles, de rock indie ou alternativo, ou quem apoia projetos feitos por pessoas e não por IA, este é o seu espaço. É incrível ouvir a opinião de todos sobre a música. Quanto mais streams, salvamentos, playlists e compartilhamentos tivermos nas plataformas, mais as músicas alcançam pessoas pelos algoritmos. Isso ajuda muito. Toda vez que vocês escutam a música e, claro, também assistem ao videoclipe no nosso YouTube, eu deixei o link do videoclipe e da música aqui embaixo. Eu adoraria saber a opinião de vocês sobre a música. E como sempre, eu realmente agradeço o apoio de todos para a banda e por tudo que a nossa equipe faz aqui no canal. Mais uma vez, obrigado a todos. E agora para o vídeo de hoje, bem-vindos ao Medieval Madness. Doce caridade. Durante a Idade Média, havia muitas hierarquias sociais e exclusões, além dos 3 estados considerados criados por Deus. Aqueles que lutam, a aristocracia, aqueles que rezam, o clero, e aqueles que trabalham, os camponeses. Havia vários outros grupos marginalizados. Todos se encaixavam em algum lugar, até mesmo o mais humilde dos camponeses. Tinha um trabalho a fazer e, na maioria das vezes, uma cama para dormir e pão para comer. E quanto aos que eram excluídos por seu estilo de vida, deficiência, profissão ou idade, os vagabundos, as viúvas, os órfãos, os idosos, os fisicamente incapazes, onde eles se encaixavam e como sobreviviam? Muitos enfrentavam sérios problemas de saúde mental e física, impedindo sua plena participação na sociedade. Os cristãos viam como dever sagrado ajudar os pobres. A Igreja Católica exigia dos cristãos o pagamento do dízimo, 10% da colheita anual destinado a ajudar os necessitados. Muitos achavam que os pobres foram enviados por Deus para testá-los e acumular pontos praticando caridade. Os medievais tinham uma veia religiosa muito forte e acreditavam que podiam fazer penitência ajudando os necessitados. A maioria daqueles que podia dava esmolas aos pobres todos os dias por dever. Ignorar suas necessidades era arriscar a própria alma. Nas melhores casas, após o jantar, família, criados e aprendizes já haviam se servido à mesa. As sobras eram levadas pelos fundos, onde 1 ou 2 mendigos esperavam ansiosos. Em tempos de fome e dificuldades severas, poderia haver uma grande multidão em festas maiores, como um banquete de casamento. Algumas casas permitiam que pobres comessem na mesa do salão. Necessitados não eram rejeitados nessas celebrações. Durante a Alta Idade Média, a população da Europa cresceu exponencialmente, e mais pessoas significava mais mendigos. No século XII, a classe média passou a ajudar a igreja, fornecendo dinheiro para apoiar hospitais, leprosários, mosteiros e asilos. Não há como negar que a caridade estava no centro da vida medieval e a paisagem se transformou de acordo. Só na primeira Inglaterra, cerca de 220 hospitais foram construídos no século XII e outros 310 surgiram no século XII primeiro. Os fundadores e mantenedores dessas instituições doaram terras, alimentos, dinheiro, roupas e tempo para ajudar pessoas que nunca conheceram. Havia um dever cristão de cuidar dos pobres. Jesus ensinou que atos de compaixão e misericórdia eram parte essencial de uma vida de fé.
alimentar os famintos e cuidar dos doentes não eram opcionais. Se um medieval quisesse entrar no céu, começou a circular a ideia de que uma pessoa pobre era abençoada e, na verdade, mais próxima de Deus. Afinal, Jesus não tinha dito isso? Era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Tanto clérigos quanto leigos pediam que mais fosse feito e instavam a igreja a abrir mão de toda a sua riqueza para ajudar os pobres. O teste supremo de fé, que claro nunca aconteceu, embora seja justo reconhecer o mérito. No início do século XIII, vários novos tipos de ordens religiosas foram estabelecidos. Frades mendicantes, a palavra mendicante significa mendigo, como os da ordem franciscana, estavam comprometidos com uma vida de pobreza pessoal. Embora viajassem por toda parte, em vez de ficarem presos a um mosteiro e desempenhassem o papel de mendigo, havia pouca chance de realmente passarem fome. E vale notar que esses franciscanos itinerantes que faziam bicos em troca de um pedaço de pão de mendigo, na verdade estavam tirando o trabalho e o pão dos verdadeiros pobres medievais. Tudo em excesso faz mal. Na década de 1270, o crescimento da população e a queda nos salários agrícolas significavam que não eram apenas os doentes ou deficientes que estavam em necessidade. Mesmo os aptos estavam sofrendo nos anos após a devastadora peste negra, que atingiu a Europa na década de 1340 e possivelmente dizimou metade da população. A decisão do parlamento de regulamentar a mendicância fez com que as pessoas comuns passassem a olhar os necessitados com desconfiança. Os dias da Alta Idade Média, em que mendigos eram vistos com pena, haviam passado. Agora eram considerados figuras sombrias, vistos como servos fugitivos e vagabundos. Em 1359, os mendigos errantes foram instruídos a deixar a cidade de Londres. Aqueles que continuavam a pedir esmolas eram submetidos a meio-dia no pelourinho na primeira infração e um dia inteiro na segunda. Os infratores habituais enfrentavam 40 dias de prisão na terceira infração. Em 1388, o Estatuto de Winchester tentou trazer alguma ordem para o crescente número de andarilhos, ao traçar uma distinção clara entre aqueles que realmente não podiam trabalhar e aqueles que simplesmente se recusavam a fazê-lo. A lei via os vagabundos como ameaça social e buscava eliminar a ociosidade e mendicância com punições severas. Aqueles que optavam por continuar pedindo esmolas, apesar de serem perfeitamente capazes de trabalhar, recebiam o nome de mendigos robustos e eram tratados com desprezo. Agora, havia muitos tipos diferentes de mendigos robustos, com apelidos ligados ao tipo de golpe ou truque que usavam no público desavisado. Alguns fingiam loucura, seguindo os moradores da cidade até que eventualmente lhes jogassem algumas moedas. Esses mendigos depois ficaram conhecidos como Tomo Bedlam, após o poema anônimo de cerca de 1620. O poema é frequentemente cantado e contém o refrão: qualquer comida, qualquer alimentação, sendo Bedlam. O Hospital Real de Belém, em Londres, que acredita-se ter sido usado como asilo mental desde cerca de 1377. Havia também o falso doente, que vagava de um lugar para outro fingindo ter a doença das quedas, o que hoje conhecemos como epilepsia. Essas pessoas fingiam ter convulsões violentas e até mastigavam sabão, fazendo espuma para parecer que estavam espumando pela boca. Eles exibiam feridas e lesões falsas horríveis, criadas de forma engenhosa usando ervas especiais. O truque da Baritop era uma mulher enterrando os seios na rua para atrair homens para uma casa próxima. Lá, seus cúmplices esperavam e atacavam um homem roubando seu dinheiro. Um angler ou hooker usava um bastão longo de madeira. Eles passavam o dia batendo portas, procurando o que roubar nas propriedades. À noite, voltavam com um gancho na ponta do bastão. Eles usavam o gancho para pegar objetos por venezianas ou janelas abertas. No dia seguinte, vendiam o roubo ao receptador local. Existe também o raro Clapper Dudgeon, que se machucava de propósito e cobria o ferimento com trapos sujos para parecer pior, deixando o sangue à mostra. Para ganhar mais simpatia, eles costumavam esfregar arsênico na pele para criar lesões. O nome acredita-se que venha de clap dish e dudgeon. Uma clap dish era uma tigela de madeira com tampa batida para chamar atenção, carregada por mendigos. Dudgeon era o cabo de um punhal.
O mendigo poderia bater sua tigela com uma faca para atrair doadores em uma reviravolta cruel. Alguns pais chegavam ao ponto de mutilar seus próprios filhos na esperança de ganhar piedade e algumas moedas extras de transeuntes compassivos. O Liber Vagatorum, ou Livro dos Vagabundos, foi escrito na Alemanha por volta de 1509 ou 1510. Edições posteriores foram editadas por Martinho Lutero, figura central da Reforma Protestante. O livro descreve diferentes tipos de vagabundos e seus supostos modos desonestos, e provavelmente foi compilado a partir dos relatos de julgamentos realizados em Basileia, Suíça, em 1475, quando um grande número de mendigos, pedintes e vagabundos foi preso e julgado. Foi escrito em alemão em vez de latim para torná-lo mais acessível a todos, e alertava sobre os clankers ou aleijados que pedem esmolas, cito nas portas das igrejas. Com pernas doloridas e quebradas, um não tem pé, outro não tem canela, um terceiro não tem mão ou braço. Eles fingem ser vítimas inocentes das circunstâncias, rezam e choram em voz alta com lamentos barulhentos. De cada 3 palavras que dizem, uma é mentira, enganando quem lhes dá esmolas, a ponto de sua coxa ou seu pé ter apodrecido na prisão ou no tronco por atos perversos, ou de alguém ter a mão decepada em brigas por dados, ou por causa de uma prostituta. O livro recomenda que o melhor a fazer é, abre aspas, dar um chute nos fundilhos dos mendigos, pois não passam de trapaceiros. Quando um trapaceiro famoso apareceu em Urme com as coxas amarradas, embora pudesse usar ambas as pernas, ele foi denunciado aos policiais e fugiu da cidade, segundo relatos de testemunhas. Um cavalo mau poderia ter corrido mais rápido. O viajante. O livro dos vagabundos também menciona a citação: vagabundos que percorrem o país de um santo para outro, com suas esposas e filhos os acompanhando. A peregrinação era um grande negócio na Idade Média. A paisagem da Europa medieval era repleta de crianças, capelas e igrejas que diziam conter relíquias sagradas. Certamente não havia necessidade de viajar até a Terra Santa quando havia ossos e outros artefatos valiosos dos santos logo ali, ao alcance. Só em Roma havia 157 capelas e mais de 1000 igrejas. Os indulgenciários podiam ser pagos para conceder indulgências, perdoando uma transgressão específica ou, por um valor extra, limpando todos os pecados. No entanto, não se tratava realmente de rezar pelo perdão, mas sim de pagar por ele, e quando o dinheiro estava envolvido. Sempre haveria algumas pessoas menos escrupulosas, dispostas a se aproveitar de um peregrino genuíno. Esses mendigos profissionais vagavam de santuário em santuário pelas trilhas das peregrinações, recebendo pão dos camponeses, pedindo esmolas e vivendo dos mosteiros e hospícios. Pelo caminho, cada homem carregava sua sacola e fardo, a pequena bolsa de comida pendurada ao lado e o robusto bastão de peregrino, com uma ponta de ferro em uma extremidade e arredondado com um pomo de madeira na outra. Equipamento típico de todo viajante rumo a um santuário sagrado. Mas o mais essencial era seu manto com capuz, repleto de medalhas e broches cheios de símbolos dos santos, como prova dos muitos lugares sagrados que ele já havia visitado. Ajudados por uma imaginação vívida e o dom da lábia, esses vigaristas contavam histórias coloridas sobre as maravilhas que vivenciaram em suas viagens, enquanto se divertiam com a credulidade de seus companheiros peregrinos. E os clérigos que eles enganavam, segundo eles, nunca deixavam de mendigar, nem seus filhos, desde a infância até o dia da morte. Numa casa pedem pelo amor de Deus, em outra pelo amor de São Valentim, em uma terceira por São Curi, pois eles não se apegam a um só patrono nem confiam em um único método. Esses vagabundos profissionais viraram um problema tão grave que vários países criaram leis contra eles. O rei Carlos VI da França proibiu completamente a peregrinação a Roma no século XV, a menos que o peregrino pudesse apresentar um selo real, concedendo permissão para viajar em peregrinação. Caso contrário, ele corria o risco de ser levado para a prisão. Leis contra a vadiagem foram aprovadas na Europa para combater golpes na Inglaterra. A Lei de 1547 estabelecia que qualquer pessoa considerada desempregada por mais de 3 dias, sendo apta para o trabalho, seria marcada com um V e vendida como escrava. Por 2 anos, crianças foram forçadas ao trabalho e mendigos errantes eram açoitados e enviados de volta para o local onde nasceram.
Obrigado por assistir a este episódio de Medieval Madness. Agradecemos muito pelos comentários gentis que deixam nos vídeos, e isso realmente faz com que todos nós que trabalhamos nesses vídeos queiramos continuar produzindo o melhor conteúdo medieval que pudermos. Temos um anúncio empolgante chegando na próxima semana. Então, para aqueles que ainda não se inscreveram e estão curiosos, por que não clicar no botão? Como sempre, espero que todos tenham uma semana fantástica e nos vemos na próxima semana para mais um vídeo. Valeu!